Boa noite, pessoal. Estamos começando a live de hoje, essa livecast, na verdade, né? Agora eu vou esperar o Vagnão aí me chamar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito bom. Vamos aguardar o nosso amigo Wagner, do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Fala, Gildice, meu brother. Tudo beleza? Tô na ativa de novo, hein? Vagnão, legal que você chegou. Vagnão, pede autorização aí para eu te liberar a sua entrada. Vamos que vamos. Aí, Gildo, se você em breve será um convidado aqui, vai se preparando aí. Gildo é um brother aí, lá, tá nos Estados Unidos, um empreendedor aí, fantástico, desbravou os Estados Unidos aí, é um case de sucesso que em breve vai estar aqui com a gente, hein? Se prepara aí, viu, Gildo? Vou falar contigo em breve. Vagnão, você recusou. Acho que você pede de novo aí que deu um pane aí. Boa noite, senhor Roberto Viana, da Estúdio 4. Muito obrigado pela presença. Só o nosso convidado aqui se aí pediu. Vamos lá liberar. Aí, vamos lá. Aí, vamos ver se ele vai acionar aí. Vagnão, já autorizei, vê se aparece o sinal para você aí. Eu tô no WhatsApp aqui. Aê, menino bonito. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live especial aí. Obrigado, Lima, pelo convite. Imagina. É uma honra. Honra é ter você. O cara aí que vai contar umas histórias boas pra gente aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Lima, né, provedor aqui da Proline Soluções, que nasceu com o objetivo de trazer uma linguagem simples, direta, para que todos tenham acesso. Né, quebrar um pouco esse paradigma aí de que as notícias, as informações, o conteúdo não chega a todas as pessoas com bastante acessibilidade. Até bati um papo com o Wagner um pouco antes e ele comentou um fato real. Fala, às vezes o camarada tem um pequeno comércio, às vezes ele tem... Você que está aí ouvindo ao vivo ou gravado, não importa. Tem um cachorro quente aí, um carrinho de cachorro quente. Tem coisas daqui, tem ideias ou insights, né? Eu gosto muito de traduzir, né? Insights, né? Tem insights que você, ou ideias que você pode adaptar ao teu negócio. Então aproveita tudo que a gente vai falar aqui. Bom, Vagnão, se apresenta aí, quem é você, um pouco da sua história aí, porque eu sei que é bastante extensa, mas dá um resumão pra gente aí. Verdade, né, Lima? A gente se conheceu aí em 2012, né? O Lima foi meu diretor. Por aí. Em 2012. Diego Lima foi meu diretor, foi meu líder aqui no Rio de Janeiro, de uma empresa que nós trabalhávamos juntos. E no qual, nessa trajetória aí, nessa parceria de trabalhamos juntos aí, conseguimos desenvolver um bom trabalho, entregar grandes resultados diante de uma operação macro aí do Rio de Janeiro. Vamos lá, eu me chamo Wagner, de 44 anos. A minha história de vida, no resumo, né? Eu fiquei órfão, sou nascido e criado no sul do Rio de Janeiro. Fiquei órfão com 8 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar catando ferro velho na rua, né? O que a gente chama hoje de reciclagem. E fui trabalhando em ajudante de oficina, lavando carro e tudo mais, essa coisa toda, até que os caminhos foram me levando para o automóvel, né? No qual eu tive a oportunidade de trabalhar com inúmeras pessoas, mas sempre o desejo de empreender, né? E interessante, né? A minha primeira experiência como empreendedor, eu tinha 21 anos, eu tinha um carro, eu vendi esse carro, comprei um carro velho, metade do dinheiro eu investi numa loja de acessório, e eu era muito novo, né? Então tudo que eu ganhava de dia eu gastava de noite, eu não tinha juízo. Esse é um grave problema do empreendedor até hoje, né? Porque você ganha dinheiro, você tem que reinvestir, pegar o mínimo possível e reinvestir no seu negócio. Mas segue aí. Exatamente. E aí, depois de um tempo, quebrei, foi a minha primeira quebra, voltei a trabalhar de CLT novamente, e aí seguiu a vida e fui, né? E aí, quando fui trabalhando, conquistando, me capitalizando, sempre com o desejo extraordinário de empreender, né? Não por uma questão de, como é que eu posso
dizer por luxo, não, mas era uma coisa que estava dentro de mim, né? Essa condição do empreendedorismo. Porque eu acho que a gente precisa achar a nossa missão. Qual é a nossa missão? A minha missão eu já descobri que é ser gerador de empregos. E eu me sinto feliz Legal. com isso. Legal. E por muitas das vezes, a gente fica naquela pegada assim, pô, cara, mas o empreendedorismo dá grana. Tá, pode até acontecer. Tudo vai dar grana, né? Se você abrir, para quem talvez não saiba, o produto que tem maior percentual de lucro é a pipoca. Se você abrir uma rede de pipoca, aí você vai ganhar dinheiro. Agora, efetivamente, você precisa entender qual é a tua missão, né? Esse é o ponto principal. Porque empreender não é fácil. Empreender não é fácil, né, Lima? A gente estava falando sobre isso. A gente entender que chega no final do mês, né, cara, a gente paga tudo, paga todos os colaboradores, imposto, empreender no nosso país é muito difícil por causa dessas condições leoninas que o governo imputa na gente, né, num todo. Mas eu me sinto feliz, né? Essa é a realidade. E a gente poder estar compartilhando desse conhecimento, de todo o conhecimento que você tem, de todos os convidados que passaram aqui, pô, o Leozinho, que é um cara, né, extraordinário, o Charles também, outro cara que é fantástico, que eu tive o privilégio de estar trabalhando com essa turma toda, uma galera top, uma galera ímpar, que realmente performava, ainda continua performando hoje, só que dentro dos seus negócios. Então isso, para mim, cara, eu me sinto lisonjeado de estar participando aqui de coração. Muito obrigado. Não, imagina. Eu acho que assim, ó, o mais legal é isso. A gente teve um relacionamento profissional, a gente trabalhou junto, e hoje a admiração de cada um é recíproca, porque todos continuaram trabalhando, todos continuaram querendo evoluir. É o que eu sempre digo, o ser humano tem que evoluir. E você tocou um ponto muito importante, que é qual é a tua missão? Porque eu acho que o dinheiro tem que ser, ele é bem-vindo, não podemos, né, negar e ser hipócrita. Não, lógico que a gente quer a receita, mas você não pode, por exemplo, fazer um empreendedorismo. Isso é um erro que acontece com muitas pessoas. Isso tanto no empreendedor quanto no intraempreendedor, que é a pessoa que trabalha no CLT. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou trabalhar de empreendedor num restaurante porque dá muito lucro e dá muito dinheiro. Olha, a possibilidade de você dar certo é remota. Do mesmo jeito, né, que você vai trabalhar numa determinada profissão porque seu pai tem aquela profissão, ou sua família, não importa, e a receita é muito boa. Então, eu acho que você tem que ter conteúdo, eu acho que tem que ter conteúdo tanto no que a gente fala de material, conhecimento, quanto espiritual, isso aí é um fato. Porque, cara, se você quiser passar a verdade, a informação, isso não tem preço. Um dos motivos da ProLine existir, e a gente já falou sobre esse ponto, e o que me engrandece muito trazer pessoas como você, como os outros convidados, e tem muita gente aí que vai vir aí, muita gente boa, é trazer o dia a dia, trazer conteúdo real para as pessoas. E o que mais me incomodava, vou te usar um pouco aí, é o seguinte, cara, eu sempre trabalhei de que forma? Para poder, lógico, tinha cargos de liderança, é normal você ter uma regra ali, um processo, mas, cara, eu sempre quis que todo mundo crescesse, você mesmo é testemunha disso, que todo mundo evoluísse, que todos crescessem cada vez melhor, né? Obviamente tem uma cobrança, mas a cobrança era sempre positiva, para que você fosse melhor. E o que me enobrece bastante, em todos os lugares que eu passei, eu tenho essa amizade, esse relacionamento, isso para mim é fundamental, porque eu sempre gosto de deixar claro, o respeito da tua equipe, do seu time, você nunca pode impor o respeito, você tem que conquistar esse respeito, né? Então, quando você conquista, ele fica duradouro, porque eu costumo dizer assim, hoje estamos em situações que eu não tenho mais a patente, né? Hoje eu sou um combatente convencional. Por que existe o respeito, cara? Porque foi verdadeiro, foi autêntico, né? E a gente sempre dividiu conhecimento. Eu acho que isso é muito legal a gente discutir. Então, eu queria que você contasse um pouco aí das suas aventuras aí de empreendedor, que eu sei bastante, né? Bastante coisa aí. Eu vou dar um resumo aí, depois você faz. O camarada que está de frente de vocês, pessoal, simplesmente, olha só, alguma das coisas, porque se for contar tudo aqui, tem que ter umas 5 lives. Ele já teve, como ele falou, loja de som, depois ele foi para o mercado automotivo, depois ele empreendeu na área de bebidas, depois, aí agora ele está empreendendo simplesmente em 3 setores distintos. Eu vou deixar você falar, porque é muita informação. Manda ver aí.
meu amigo. É verdade, né? Depois que eu saí da empresa no qual nós trabalhávamos, eu fui empreender na parte de distribuidora de bebidas, aí eu montei um pub também, Aí, ó. e, e era um trabalho que era pauleira, porque você tinha que trabalhar à noite, né? Sim, Então, na verdade, eu ficava à frente do pub com uma equipe, e durante o dia a distribuidora de bebida ficava aberta. sim. Então, foi um momento para mim que eu sempre trabalhei muito, né? Nunca fugi de trabalho, como utiliza a sua frase, né? Nada resiste ao trabalho. E é só que não tava bacana como deveria ser. E aí, muito cansado, aquela coisa toda, as coisas foram tendendo para um outro segmento. E aí eu descartei tudo isso e eu vim morar na Serra. Na verdade, eu morava no Rio, eu já tinha um sonho já de morar aqui na Serra. Hoje eu moro em Petrópolis, né? E Desafio reverso, né? Porque normalmente o pessoal sai da cidade menor para a cidade maior, né? exatamente. E aí, morando aqui na Serra, eu comecei a notar algumas demandas não capturadas que precisavam ser atendidas, né? Porque eu acho que o grande barato do empreendedor é isso. É você deixar de ser concorrência para ser referência. Muito bom. Entregar além do que o cliente espera, né? E aí fui notando algumas situações e aí eu fui empreendendo, primeiro no ramo de estética. Quem cuida dessa parte aí é a minha sócia, que é minha esposa, né? Isso que eu ia falar, não é a estética dos outros amigos, para deixar claro aí a diferença. Senão, chama o pessoal que tem estética, sabe que essa aí não é automotiva. Não é automotiva, é. Botox, só como é que eu tô com a testa esticadinha. Tô vendo, tá chique, tá chique. Não, mas brincadeira, ainda não apliquei ainda não, mas vou chegar lá. Tá Então, certo. e aí o que acontece? Aí a gente partiu para esse setor de estética, né? Essa parte de salão de beleza, e consequentemente migrou para a clínica de estética também. E aí quem cuida dessa parte é ela. E aí eu fui empreender na área de telecomunicações, né? Em Petrópolis também. É uma empresa que é provedora de internet, no qual Pode falar o nome, viu, a Wagner? minha empresa leva internet às áreas. Oi? Pode falar o nome das empresas, se você achar que pode, Ah, manda pra lá. sim. Na verdade, em Itaipava a gente tem o Estúdio Gavino, né? E em Petrópolis, na verdade, um outro bairro que é chamado Posse, que é um bairro mais rural, onde tem os maiores distribuidores, os maiores produtores de folhagem, né? Verduras orgânicas no Rio de Janeiro. E lá eles tinham uma demanda muito grande de internet e não tinha. Então, ou seja, eu levo basicamente internet para a área rural todinha da Posse, né? 100% fibra ótica, para uma galera bacana, para condomínios de alto padrão que tem lá. E aí foi. Muito bom. E nunca me afastei do automóvel, né? E aí eu fui logo depois, comprei uma sociedade de uma oficina e justamente fizemos a aquisição dessa unidade, dessa franquia da supervisão de vistoria cautelar aqui em Teresópolis. E aí só que as coisas não foram andando direito na oficina, porque eu tinha um sócio e eu não conseguia dar conta de tudo, desfiz da sociedade, né? De uma forma amistosa, e dissolvemos a sociedade e eu foquei direto aqui na supervisão. Então hoje eu tenho basicamente 3 negócios, no qual, na verdade, quem cuida é a minha esposa e o resto eu cuido de perto como tem que ser. Certo. Agora, tem um ditado muito interessante, né, que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E eu li isso, eu achei muito interessante, que a grama ela é mais verde onde você rega. Então, se você regar, ela vai dar resultado. Com certeza. Eu tenho você sabe que eu gosto de usar linguagem simples e um pouco o pessoal fala assim, parece vestibular, mas assim, eu chamo de PRC, né? O que é o método PRC? O método PRC é o método mais simples que existe. Você lembra do Fio das Cubes? O Charles deve daqui a pouco comentar aí. Fio das Cubes, eu lembro do Fio das Fio Cubes. das Cubes, então. Agora eu tenho o método PRC. O que é o PRC, cara? É o que você acabou de falar. É a coisa mais simples. Eu acho que essas siglas que eu coloco, na verdade, você vê, o Fio das Cubes faz 10 anos que a gente saiu dessa empresa praticamente, e todo mundo tem ele ainda na memória. Mas o PRC, cara, é plantar, regar e colher. Pô, mas isso é muito óbvio, mas o empreendedor às vezes não faz. Eu vou além. Às vezes a grama do vizinho pode ser mais verde, mas às vezes você pode ser o vizinho.
Só que você está tão preocupado com o outro e não está observando o teu resultado. Claro. Né? Claro. Então tem tudo isso. Eu acho que tudo muito depende de você, né? Eu acho que o empreendedor, ou o intraempreendedor também não é diferente, porque quando a gente trabalhou de intraempreendedor, que a gente estava naquele projeto, naquela empresa, cara, a gente tinha que se reinventar o tempo todo, né? A gente passou por situações muito adversas, que obviamente não vai destacar aqui, mas assim, nós sabemos que não eram as situações do trabalho convencionais, tivemos bastante desafio e superamos, né? Então, eu acho que isso aí é o que o empreendedor tem que ter, né? E pegando um pouco do que você está falando aí, da questão da sua trajetória de empreender, eu gosto muito de dar cara para o empreendedor assim, ó. Pessoal, por mais que você tenha um negócio, e esse negócio eventualmente não deu certo da maneira que você gostaria, essa frase até vem da arte que eu pratico, da arte marcial, que a gente nunca perde, né? Ou você ganha, ou você aprende, né? Nessa arte marcial a gente fala isso. Você sabe muito bem que eu pratico aí o Jiu há muito tempo. Então, assim, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. E o empreendedor é a mesma coisa. Eu acho que você tem que entender o seguinte, olha, eu fiz um treinamento, eu paguei caro para esse treinamento, mas agora eu não vou cometer os mesmos erros também. Porque o empreendedor tem que saber que errar faz parte da trajetória dele. Mas persistir no mesmo erro, repetir os mesmos erros, aí já não é aceitável. E uma frase que eu deixo, né, e gosto de publicar, o que é o sucesso, né, Wagner? Porque, veja bem, você é um cara que hoje tem três vertentes de negócio, três negócios distintos, né, que você comanda aí sobre sua gestão, e quem está nos ouvindo, às vezes vamos até pegar uma referência, uma pessoa que está começando o seu primeiro empreendimento, ou a pessoa que está lá no seu trabalho querendo ser um empreendedor. Para quem não sabe, empreendedor, as diferenças e tal, eu vou fazer uma live especial, provavelmente na próxima quinta-feira, onde eu vou explicar bastante temas. Mas o que acontece? Ele está analisando o seguinte, cara, eu sou um administrativo na empresa, eu sou um vendedor, importa um funcionário, ou eu sou um pequeno, eu quero, sei lá, começar o meu carrinho de cachorro, ou o meu pequeno restaurante de marmitas, não importa. O sucesso, o que é o sucesso? Então as pessoas têm que entender que o sucesso não é o seu objetivo principal. Aí o pessoal vai falar assim, cara, tá maluco, né? Como que o sucesso não pode ser o seu objetivo principal? Claro que não é. Isso é confuso, né? As pessoas entenderem. O que eu quero dizer é o seguinte: o sucesso, ele faz parte do teu processo. Ele não pode ser o fim, né? A chegada. Porque a gente conversou um pouco, você teve a adega, teve o pub, beleza. Você chegou no estágio, né? Que você atingiu aquele número que, beleza. Para quem viu de fora, negócio maravilhoso, um puta sucesso. Para quem quer um empreendimento como aquele, tanto isso é verdade que você vendeu o projeto para outra pessoa, ela tocou o negócio e foi em frente. Então, o que acontece? O sucesso, ele tem que ter um planejamento, ele tem que existir, mas ele não pode ser o seu final, porque, digamos o seguinte, você tem 3 empresas, aí você bota lá um faturamento, eu vou chegar num faturamento, exemplo, de 10 mil reais na última linha cada projeto. Legal. Mas aí, você vai parar? Pô, você saiu do zero, você chegou num valor que você determinou, atingiu o seu objetivo e você vai parar. Por que você vai parar? Né? Então, você tem que buscar sempre se atualizar, sempre se reinventar, sempre atualizar. Então, o sucesso, as pessoas se confundem muito. E no mesmo jeito que a pessoa fala assim, eu não tenho sucesso. Por que você não tem sucesso? Você é um empreendedor, você está trabalhando há algum tempo, está construindo o teu negócio. Né? As coisas não são imediatas, né, Wagner? Se você quiser explanar um pouco de imediatismo, vou deixar essa bola pingando aí para você. Exatamente, né, Clima? O sucesso ele nunca para. A realidade é essa. Porque ele é a soma de resultados seus, né, diários. Porque além da gente falar de um sucesso, você precisa de consistência e resiliência. Porque às vezes a gente olha muito o pódio, mas esquece da trajetória. Ó, eu vou te falar, eu quebrei 3 vezes. Quebrei feio. Quebrei feio de casado, com filhos, e cortarem a luz da minha casa, eu não tinha dinheiro, cara. E com uma empresa, como é que eu ia fazer? E então, aí, assim... o que você faz na vida? Exatamente. Então, assim, ou você
vai se vitimizar, ou você torna-se cada vez mais o protagonista da sua história, ou você vai ser a coadjuvante da história dos outros. Então a vida, ela é feita de escolhas. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem o maior de todos os dons, que é o dom da vida. A gente está aqui fazendo essa live, trocando essa ideia, compartilhando de todo esse tempo de experiência e trajetória muito pequeno que a gente tem aqui para poder compartilhar isso com as pessoas que estão aqui, né? E quantas pessoas agora, nesse momento, têm zilhões de sonhos, né? A cabeça a milhão e fala assim, cara, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, porque está no leito do hospital. Então a gente precisa entender que a gente tem que se reinventar todos os dias. Cada oportunidade é uma oportunidade da gente fazer diferente. A gente tem duas opções. Você se entrega diante das circunstâncias, ou então você fala, cara, calma aí, eu vou em frente. Não precisa muito. Se você pegar ali, lá na Espanha, quanto mais os caras ferem o touro, mais o touro fica mais bravo. E o empreendedor tem que ser assim. Sim. Porque senão você se acovarda. Porque os dias não são bacanas, os dias são maus, as notícias são ruins, e aí como é que você faz? O segmento automotivo, sabe? Hoje eu estava mesmo conversando com um lojista, e que o mês passado o cara vendeu um carro. Ele falou, cara, eu já torrei 3 carros do meu estoque para pagar despesa. Eu falei, cara, vai melhorar. Ele falou, não estou vendo essa melhora. Eu falei, mas eu estou vendo, vamos embora. A fé tem que estar acima de tudo e todas as coisas. Agora, obviamente, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Entregar para o cliente além do que ele espera. Sim. Então, eu vou citar um exemplo. O camarada tem uma oficina. E aí, ralou o para-choque do carro. E aí você levou lá o carro para pintar o para-choque. Quanto custa para retocar o para-choque? R$300. Beleza. Você vai lá pegar o teu carro, o retoque do para-choque vai estar feito, mas o teu carro vai estar sujo, vai estar do mesmo jeito. Você fala, pô, cara, beleza. O concorrente cobra os mesmos R$300. Se você vai chegar lá na casa, não, para pegar o teu carro vai estar lavado, higienizado como cortesia. Você vai voltar aonde da próxima vez? Nem dúvida, né? Você fez algo a mais, você marcou o teu cliente de uma forma diferente dos demais. O que você está falando é pura realidade, né? Eu acho que... Mas você sabe que um erro que eu acredito que o empreendedor, ou o intraempreendedor, quem é o intraempreendedor, só para esclarecer? É aquela pessoa que trabalha numa empresa e ele é intraempreende, que é o melhor lugar para empreender, onde você vai aprender bastante. Se você errar, não vai custar tanto no seu bolso. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas acham que ser empreendedor é ser patrão, né? Então, por exemplo, se a gente pegar exemplos que todos nós temos ao longo da nossa carreira profissional, trabalhamos em grandes empresas, então ele acredita que ele vai abrir um negócio, seja qual for o segmento, e ele vai ser o patrão, ele vai ser o cara, entendeu? Que vai ter toda a grana que ele acha que vai ter, que tudo vai ser muito tranquilo e transparente para ele, que as facilidades da vida vão permitir que ele evolua rapidamente e velozmente. Ok, existem cases que acontecem isso, existem casos isolados que acontecem, isso é um fato. Mas isso não é via de regra. E do mesmo jeito que, por exemplo, o administrativo ou o vendedor, né, ele vai querer, ele quer todas as regalias do superior dele, mas ele não quer todas as responsabilidades do superior dele. Não é isso? Então isso acontece muito, né? Isso acontece bastante, é o que a gente está dizendo. Independente de qualquer coisa, a gente está aqui trabalhando, dividindo informação, trocando uma ideia entre as pessoas que têm experiência para dividir com as pessoas, né? Então, o empreendedor tem que entender que as coisas acontecem. Mas, por exemplo, ele acha que ele abre um negócio, em 12 meses está resolvido. Cara, no Brasil, em média, uma empresa começa a respirar no 3º ano. Exatamente. Estabilidade. O grande problema das pessoas que aí você fala assim, pô, mas tem que ser arrojado, mas tem que ser cauteloso. Não é isso. Vamos entender. Se você quer abrir um negócio e você tem o capital para investir no negócio e manter as suas despesas por um período mínimo, que eu vou dizer para você, de 6 meses, então vamos entender. Você vai montar o teu negócio, você tem capital de giro para 6 meses manter as suas despesas pessoa física, sem depender do negócio. Você já começou de uma forma muito assertiva. A probabilidade é muito grande. Porque o que acontece? Hoje a pessoa, ela tem, exemplo, ela precisa de 100 mil reais para começar um negócio, ou 1.000, ou 10 mil, não importa o valor. Ela tem exatamente aquele valor. Aí o que acontece? Primeiro mês, ok. Segundo mês já começa a apertar.
as contas de casa começam a atrasar, as contas da empresa começam a atrasar, ele já começa a ficar desnorteado, né? Ele já não tem, porque ele fica tanto no operacional para resolver situações, para fazer dinheiro, para pagar o almoço, para comprar a janta e o café da manhã. O negócio está começando, tem que desbravar, tem que se dedicar. Resumo da ópera, o naufrágio é muito certo. Então, essa grande maioria que acontece, a grande maioria toma essa atitude, né? Eu conheço que nem você está na luta aí, empreendendo há algum tempo, agora você está conseguindo a sua estabilidade, mas é o quê? Trabalhando, dedicando, está ali lado a lado para ver a coisa acontecer. Não é isso? É verdade, Lima. E tem uma coisa muito interessante, pegando o gancho que você está falando, sobre o empreendedorismo, né? A gente precisa entender que nem todo mundo vai ser empreendedor, né? E isso não quer dizer que essa pessoa não vai ter sucesso. Porque, um exemplo, eu, né, tenho pessoas do meu lado que fazem total diferença. Eu não sei, ó, um exemplo, eu não sei se ela está aqui, mas eu tenho lá na minha empresa de telecomunicações, eu tenho uma gerente lá que é a Mariana, que ela é meu braço. Ela a Mariana está aqui com a gente. Ela está com a gente, é porque não aparece para mim. Entendeu? Tá com a gente. Então, assim, Mari, um beijo para você, tá? Não tô rasgando seda não, porque você me conhece. Então, assim, ela é meu braço direito. Então, ou seja, ela que resolve tudo. A empresa anda sozinha. Ela toca o negócio. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente tem que formar, como você falou da questão da liderança, né? E você, por muito tempo, aí foi meu líder lá na empresa. E, obviamente, olhava para você sempre como um paradigma, né? Então, isso, o que eu sou hoje também, existe um recorte aí do Lima também a respeito disso. Então, ou seja, principalmente na condição de liderança, que é justamente nós formarmos um time, né, coeso, uma equipe salutar, para que a gente possa apresentar resultados. Porque ninguém faz sozinho. Então, ou seja, eu tenho um time lá na DOT, eu tenho um time aqui em Teresópolis, na supervisão. A minha esposa tem um time lá, também em Itaipava. As meninas, se tiverem aí, esposa também, um beijo grande. Eu não vou falar um monte de nome, porque senão eu não vou acabar esquecendo de alguém. Então, assim, se a gente não tiver todo mundo focado, buscando performar no mesmo objetivo, no mesmo propósito, a coisa não anda. Isso acontece até na família, né? Porque se você vai... Uma coisa que o pessoal tem que entender também, se você vai empreender ou não, como você bem disse, é o que eu quero esclarecer na próxima live que a gente vai ter, do pessoal que é o empreendedor. Tem diretores fantásticos, gerentes sensacionais, vendedores, líderes e por aí vai. A gente fala muito de comercial porque a gente é do comercial, mas é lógico que tem a gerente administrativa, gerente financeiro, enfim, todo o time. O que acontece? Hoje, você, quando for fazer um empreendedorismo, você tem que conversar com a tua família. Você tem que ter o apoio do seu time. O principal time, o primeiro time que você tem que ter do seu lado é a sua família. Claro. Porque a sua família, né, é o seu pilar, onde você vai ter, de repente, aquela extensão de horário, aquela dedicação maior, aquele final de semana que você não vai poder, de repente, desfrutar com a sua família, ter que se dedicar ao teu trabalho, a família está do seu lado, te apoiando, né? Então, é muito importante começar por esse pilar. A família tem que estar do seu lado para empreender. Caso contrário, fica muito difícil, porque é um desafio, Mas também, vamos entender. Você falou uma coisa um tempo atrás agora, que a gente estava batendo essa bola, sobre você estar aqui e ter um propósito. Então, se você tem um propósito de ser o melhor diretor, seja o melhor diretor. Se você tem um propósito de ser o melhor vendedor, seja o melhor vendedor. Seja o melhor no que você faz. Isso te traz prazer, conquistas, realizações, admiração, independente de você estar trabalhando numa empresa ou você sendo dono dela ou empreendedor, por assim dizer. O que faz a diferença na vida, que eu vejo muito esse lado, poxa, será que você vai passar pela vida, né, de uma maneira assim, com a palavra, ela é um pouco agressiva, porque às vezes as pessoas não entendem que a tradução dessa palavra que eu vou dizer é mediana, é a palavra medíocre, né, uma vida medíocre, às vezes as pessoas se ofendem, que é uma vida mediana, né? Poxa, você tem tantas dádivas, tantas informações, tantas benesses, e você tem que fazer algo a mais, você tem que deixar uma história, você tem que deixar um legado. Como eu já disse,
é muito prazeroso ouvir de você que eu te ajudei em algum momento e outras pessoas. Isso é o legado, né? Os números, os valores, os dinheiros, as conquistas materiais ficaram por lá, mas esse respeito conquistado não tem preço, Com certeza. né? Então, cara, eu acho que as pessoas têm que ter um propósito na vida. Você não pode passar desperdiçado. E tem uma frase que é muito impactante que eu trago comigo cara, ela é muito forte. Porque quem mata o tempo, né? A gente fala de matar o tempo. Quem mata o tempo, ele não é assassino, ele não suicida. É Porque verdade. você que tem 3 empreendimentos hoje rodando, né? Eu também tenho 3 linhas de trabalho, você sabe disso. Cara, o que a gente quer mais é tempo, só que a gente tem que trabalhar e se adequar, que é uma coisa também que eu gosto de relatar com o empreendedor, que eu acho que é tudo questão de cultura, conhecimento e evolução. A gente ouve muito Sim. falar assim, não, eu começo às 5 da manhã, eu de fato começo às 5 da manhã, mas é porque eu quero ficar dioturno, né? Eu gosto de dia, eu não gosto tanto da noite, pois atrapalha bastante o meu horário. Mas, cara, olha só, o cara fala, não, acordo, começo às 5 e vou até meia-noite. Eu vou dizer uma coisa para você, empreendedor. Eu acho que se você estiver fazendo isso com prazo de validade, então vamos lá, você é um pequeno empreendedor, você, sei lá, você está pintando o teu prédio, adaptando a prateleira, fazendo o seu letreiro, então tem prazo de validade? Não tem problema, tá ok. Então você tem um prazo de validade, onde você vai trabalhar das 5 até meia-noite, sábado, domingo, feriado, a implantação, é começo. Com prazo de validade, está tudo beleza. Agora, se você já está empreendendo há mais de um tempo aí, de um ano, 6 meses, não importa, um tempo muito longo, e está trabalhando nesse formato, eu sinto em te informar que você tem que rever o seu jeito de trabalhar, rever o seu negócio, reavaliar o seu projeto, porque não está certo. Não é assim que funciona. É Você não verdade. concorda? Como é que você vai trabalhar das 5 à meia-noite com 3 empreendimentos? Fala para mim. Não, não tem como. E é justamente sobre isso. Eu acho que um grande erro, na maioria das vezes, do empreendedor é isso, né? Como você falou. O cara, às vezes, se sente o dono, né? O patrão. Quando, bem na verdade, o que ele precisa fazer é delegar. Ele precisa delegar, treinar, delegar e acompanhar. E ele ser exemplo para os demais. Como você falou, se o cara está acordando 5 horas da manhã, dormindo meia-noite todo dia, é errado. Né? A gente. Ele acha, mas ele acha, ele fala isso, só guarda o seu raciocínio, ele fala isso como, pô, eu sou demais, eu sou trabalhador. Tem um ditado, quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Ó, a gente foi da época de concessionária de trabalhar domingo, de domingo a domingo, Sim, né? Para quem está aí e não conhece, na época de concessionária domingo, abria 10 horas da manhã no domingo e fechava às 7 da noite. Né? é. Trabalhei muito de domingo a domingo. Eu já trabalhei dia Hoje, 25 de dezembro, não tenho saudade nenhuma. e aí o que acontece? Hoje eu me dou o luxo, Lima, de trabalhar de segunda a sexta. Então, Sábado, sábado eu dou suporte para a turma, quem precisa. Agora, meu sábado e meu domingo sábado é você fica no focado. stand-by, né? Você fica no Exatamente. stand-by, uma situação atípica, você poder administrar. Exatamente. E a turma fica toda lá, de boa, sabe? Eu tenho certeza de qualquer um que eu pedir é de pronto, sabe? Não, Wagner, vamos embora, vamos resolver. Enfim, então é isso que a gente precisa entender, administrar o nosso tempo, né? Porque o empreendedor ele não pode ser centralizador. Ele precisa Você precisa treinar e delegar. delegar. Você administrando o seu tempo, vamos falar desse ponto-chave que. Deixa eu explicar uma coisa para você que está nos ouvindo. Não sei se você vai ouvir isso aqui ao vivo, como o pessoal está aí, muito obrigado, ou você vai ouvir isso gravado. Como eu falei, tudo que está acontecendo aqui, pessoal, é tudo no orgânico, eu ainda não impulsionei nada, porque eu quero que quando o pessoal chegar com força, chegue com muito conteúdo. Então, deixa eu explicar uma coisa que eu vejo as pessoas, eu recebi alguns direct, eu vou aproveitar esse gancho. Pô, mas o que você está falando é muito simples. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, é simples mesmo. O grande problema, eu vou pedir licença para comentar de novo do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ou qualquer arte marcial, vamos deixar bem claro, aqui eu vou falar a arte que eu pratico de exemplo. Por quê? A gente diz o seguinte, tem o pessoal que faz alguns movimentos que a gente chama de os malabares, principalmente a juventude, né? Então, legal, funciona, é bom, mas faz o básico. Um grande campeão aí
chamado Roger Gracie, o cara matou todo mundo no estrangulamento que você aprende na faixa branca. Então, empreendedor, sim, o que a gente está falando é simples, o que a gente está falando é básico. Sabe qual que é o problema? Você não pratica o básico, você quer buscar o mirabolante. Você acha que, por exemplo, o Wagner está aí, você está vendo o Wagner agora, ele falando que trabalha de segunda a sexta, que ele tem 3 negócios, que ele tem gestão já delegada para pessoas, né? Você deve estar achando que o cara está nadando, né, no mar de rosas, tranquilo, de boa. Cara, não é bem assim, não. É que ele trabalha e ele sabe utilizar o tempo dele. Por quê? O que eu vejo de problema, Wagner, e você pode me ajudar nesse complemento, se você se dedicar muito no operacional, você não tem como crescer o teu negócio, você não tem como alavancar o teu negócio. Quem que vai alavancar teu negócio? É você. Então, se você tem ali aquele tempo de operacional perdido, você não produz. E o que falta muito, viu, Wagner, é rotina, cara. O empreendedor tem que ter rotina. A rotina é ruim, ela é ruim quando é para algumas coisas, mas para trabalho, não. O que você vai fazer passo a passo. Porque tem um imprevisto, você volta lá, pulei essa parte, opa, vou de novo. Não é isso? Então, eu queria que você complementasse essa questão que eu te citei aí, para a gente dar um exemplo legal aí. É verdade, Lima. O que acontece, né? As pessoas precisam entender que toda árvore, um dia ela foi semente, né? Então, hoje, o empreendedor, na maioria das vezes, com todas essas informações que você tem hoje de internet, redes sociais, arrasta para cima aqui que eu vou te dar o segredo do sucesso. Ó, um monte de balela. Os professores vou te ensinar professor de Deus. Vou te ensinar a ganhar 1 milhão em uma semana e o cara não tem R$ 1.000 na conta, né? Então, você... Não, é o cara que tem, com todo respeito, você olha para o cara, no ramo automotivo está dando até um pouco de incômodo. Você olha para o cara fala assim, eu vou fazer você vender X carros em 30 dias. Eu falo, tá, não é possível, né? Conta para nós, que nós está 30 anos na história aí. Segue o raciocínio. Para regional vender 400 carros, a gente sofria, né? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, nada é assim, ó. Porque de repente o cara... Só que o de repente de uma pessoa, às vezes são 20 anos para trás que ninguém viu. Sim. Sim. É o que você falou, só vê o pódio, né? Exatamente. Então, o que acontece? O empreendedor, ele precisa criar uma rotina de ele mesmo. Ó, eu preciso acordar a tal hora, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar daquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E no final do meu dia, olha, no final do meu dia eu vou fazer minhas atividades físicas, eu vou fazer isso, Ou seja, é isso que precisa ser feito. E o empreendedor ele não quer. Então ele acha que ele pegou lá, fez um aporte de 100 mil, né, criou um negócio e acha que o negócio vai dar sozinho. Não é. Não é assim. Não funciona. Tem que cuidar. Não funciona, tem que ter gestão, como você falou. Se você focar somente na condição operacional, você esquece do comercial, você esquece do ADM, você vai esquecer da gestão num todo. Sim. Porque o que acontece, é o que você falou a respeito de planejamento, né? A gente precisa entender que você precisa ter um fluxo de caixa, precisa ter um capital de giro, fundo de caixa, fluxo de caixa. Você precisa, cara, o pagamento do cartão, é o pagamento do boleto que vai virar daqui, antecipação de boleto. E aí você precisa fazer, gestão. Tomar exatamente, e de forma assertiva, porque senão o teu negócio vai de água abaixo. A realidade é essa. O que acontece é muito isso, o Wagner. Você tem que ter tempo para fazer. E essa questão de não ter tempo, eu tenho um ditado que eu gosto de brincar. Aliás, eu acho que eu vou comprar um bonequinho. Se alguém quiser mandar o link dos bonequinhos, eu vou comprar. Eu vou comprar um macaquinho para pôr aqui e o outro eu vou pôr o King Kong, né? Porque o que acontece? O empreendedor fala assim, ó, eu não tenho tempo, eu não consigo, para mim não dá. Aí eu falo assim, vou fazer uma pergunta para você. Já trabalhou como intraempreendedor? Já. A tua empresa mandava você viajar de avião por alguma viagem de última hora? Mandava. E você já teve que acordar às 5 horas da manhã para ir pegar o voo, fazer um puta rolê, aí voltar no outro dia à noite, aí no dia seguinte tá trabalhando? Já. Então, e para você não faz por quê? Não é isso? Então, a desculpa, cara, é o que eu falo do King Kong. Se a gente for discutir aqui, cara, vai ter desculpa, não vai faltar. Vai ter desculpa da desculpa e da desculpa.
Nós não vamos acabar isso aqui, vai acabar o mundo e nós vamos estar falando desculpa. Então, cara, cuidado com o King Kong, né? Você que é empreendedor, ninguém aqui também está dizendo que você tem que tampar o sol com a peneira, não é isso não, pelo contrário. É dedicação, foco, objetivo, né? Mas assim, também não pega qualquer detalhezinho, qualquer tropeçozinho para fazer isso um cavalo de Troia, né? Que esse é um problema muito sério, né? Eu recebo aqui nos directs o pessoal falando assim, não, mas não é tão fácil assim. Então, aí eu pergunto, aí teve um que eu mandei assim, né? Eu falei, não, eu te entendo, claro, mas me conta um pouco do que você executou que não funcionou e o que você pensou de fazer, né? Então, você que está aí nos ouvindo, se você quiser tirar uma dúvida, quiser uma sugestão, manda que eu respondo. Bom, muito bem, eu mandei para a pessoa. Então, faz 3 dias que ela não me responde. Eu não estou criticando a pessoa, eu só estou dizendo o seguinte, é muito mais fácil apontar o defeito do Wagner. Ó, você tem esse problema, eu não estou conseguindo por causa disso, eu não executei por causa daquilo. Então, pensa e realiza. Aí não deu certo, muda a trajetória, adapta alguma coisa, ajusta um detalhe, afina um pouco mais. Que também tem muito isso, né? O camarada fala assim, não, exemplo, vou pôr uma faixa aqui, tudo por R$1,99. Ele acha que resolveu, beleza, põe a cadeirinha de sol ali e fica de boa. Cara, não deu certo a faixa? Muda, faz um cartaz, muda, põe na internet. A gente está falando coisas aleatórias, mas é tudo imediatismo. E não existe imediatismo, né? Existe muito trabalho. Exatamente. E dentro desse contexto todo, Lima, as decisões elas têm que ser assertivas. E você acerta em todas? Não. Pô, Wagner, você acerta em todas? Ou seja, a gente erra. Às vezes a gente toma uma decisão achando que aquilo... Cara, eu vou dar um exemplo. Dentro do negócio que eu tinha, era próximo do carnaval, e a minha esposa falou assim, cara, não faz esse investimento, porque eu falei, não, cara, o carnaval vai bombar. Dentro do segmento que eu tinha distribuidora de bebida, né? Não, o carnaval vai bombar, pô, aqui é bacana, na Baixada Fluminense, pô, é praia, aqui na Praia de Mauá, né, aos fundos da Baía de Guanabara. Resumindo, Lima, eu fiz um investimento grande de bebida. Você sabe o que aconteceu? A prefeitura embargou o carnaval. Vetou o carnaval. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E o boleto correndo. Não, estocado, e o capital de giro eu botei tudo no negócio apostando. E aí? A gente precisa ser arrojado e cauteloso. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. Tem horas que você vai precisar arriscar. Sim. E eu arriscar foi o que você falou, né? A gente não perde, a gente aprende. Então eu aprendi, né, que talvez hoje, né, naquela situação, talvez se eu tivesse investido não os 100% de capital, mas talvez se eu tivesse investido 30%, o meu prejuízo seria menor. Não que você fosse prejuízo, né? Porque está estocado. Porém... Sim, você realizou depois, né? Exatamente, mas demorou. Né? Mas uma coisa que eu precisava. É tudo aprendizado, né? É tudo aprendizado. Bom, eu vou ser um pouco mais breve, porque o nosso tempo daqui a pouco está ficando curto. A gente tem uns pontos aqui que a gente tem que exaltar aqui. Desculpa, porque a live é tempo certinho, né? Bom, como a gente está fazendo essa meeting, né, que eu gosto, então nós estamos dando feedback para as pessoas, né? Então, traduzindo, né, eu acho que essa reunião que a gente está fazendo é dando retorno para as pessoas. Eu gosto muito de desmistificar, porque a gente pega o exemplo da pessoa mais simples, que às vezes ela tem até muito conhecimento, muita cultura, mas ela não tem essa linguajar comercial. E eu gosto de deixar a coisa bem Brasil, né? Não que eu sou contra o inglês, pelo contrário. Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse linguajar e tentar ser transparente para as pessoas. Não adianta você ficar bonito, falando bonito, meeting, feedback, né? E por aí vai, um monte de cifras que a gente de cifras, de nomes. Mas o mais importante é você deixar o recado para a pessoa. Claro. Né? Falar bonito, tudo bem, mas guarda para outra ocasião. Quando você está aprendendo, quando você está ensinando, é muito importante, né? Eu quero só registrar aqui os detalhes importantes, Wagner, para a gente ser direto agora. Então, você que aí tá nos assistindo, compartilha, né? Porque às vezes você vê a dancinha no TikTok, eu vou combinar com o Wagner, vamos ver se a gente faz umas dancinhas, viu, Wagner, na próxima. Você que compartilha a dancinha,
vai ser muito feio. Mas você que compartilha a dancinha, compartilha esse conteúdo, tem mais coisas na nossa página, tá? Vai ficar tudo aí direto para você assistir. Às vezes o que para você foi simples, para outras pessoas fazem diferença. Né? Então, vem de você compartilhar sua dancinha, compartilha o nosso conteúdo também. Ajuda, obviamente, a gente a crescer e evoluir, porque um do intuito principal, assim, que eu tenho, de verdade, para todo mundo que me conhece, sabe que não é balela, é uma realidade. Eu quero transmitir conteúdo para as pessoas. Eu não quero só vender o meu produto, entregar o meu produto. Não, eu quero ter responsabilidade que a pessoa, depois que está com a gente, sai melhor do que chegou, né? Então é muito interessante. O Charles é um sacana, falou que se tiver dancinha, ele compartilha. Então, você que está nos vendo, faz esse favor. Agora, você que é o nosso hater de plantão, você acredita que se você quiser, com todo esse começo, eu já tenho uns caras que é meu fã. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem problema que você não está de acordo com A ou com B. Faz o seguinte, senhores haters da vida, faça o seguinte. Vá cuidar da sua vida, faça o melhor para você, que eu garanto que vai ser bom. Mas se você ainda quiser cuidar da minha vida, ou da nossa vida, porque se você for pesquisar, esse cara que está falando aí, que é o Wagner, todos que passam por aqui existem, tem empresas, não é o cara professor de Deus, são pessoas de verdade, é por isso que eu os trago aqui, tá bom? Faz o seguinte, manda pro teu inimigo, incomoda o teu inimigo lá, olha, vou mandar um negócio bom, é ruim para você? Manda um negócio lá pro cara, entendeu? Não tem problema. Então, seja bem-vindo, senhores haters, meus fãs inimigos. Não tem problema, compartilhe isso daí, tá? Não tem problema algum, tá? Então, é isso que eu quero falar. Wagner, eu vou agora te dar um espaço para você fazer as considerações finais. A gente tem aproximadamente aí 3 minutos, tá bom? Mete bronca. Beleza. É muito importante, né, Lima, como você falou, da gente ter uma linguagem, né, bem Brasil, né, sem nada americanizado, mostrando realmente que existem, são pessoas de verdade. Não tem aqui nenhum tipo de arrasta para cima, como eu falei. Não tem aqui da gente fazer... Vou só pegar um gancho, né? Quando eu estava à frente da operação BMW, chegava uma turma lá pedindo para fazer filmagem da BMW com roupa bacana, os caras chegavam de Uber, fazendo para o quê? Vender imagem para os outros, você está entendendo? Então, assim, aqui não tem isso. Aqui são pessoas que verdadeiramente existem. E se tiver tem uma trajetória para cima, vai ter conteúdo, né? A gente Exatamente. vai ter conteúdo. Exatamente. E assim, se juntar o time todo aí, né, de uma forma, pelo amor de Deus, não querendo ser melhor do que ninguém, mas se juntar toda a turma que a gente trabalhou junto aí, cara, a gente dá uma mentoria aí de 1 mês aí intensivão e vai sair todo mundo fera. A realidade é essa. E tem muito coach por aí que ia se assustar em nos ouvir, viu? Pode ter certeza. Que tem uns aí que eu já vou dizer que tá me incomodando, mas deixa eles aí que depois eles morrem sozinhos. Não tem muito problema com isso, não. Não generalizando, né? Mas tem muito coach aí que o cara lê um livro de autoajuda, fala bonito, vem pra internet e quer mostrar. Né? Só que ele não sabe o peso do CNPJ. A gente é verdadeiro, então não tem que se preocupar. A gente joga o jogo que a gente sabe. A gente tocou a bola no campo, a gente tropeçou, Exato. A gente deu bicuda, então a gente sabe o que está falando. E assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, da experiência que eu tenho, de poder a gente estar trazendo isso para as pessoas que realmente, para motivar aquele que quer empreender, que tem medo. Olha, vou falar uma coisa para você, não tenha medo não, tenha fé em Deus acima de tudo e todas as coisas, e depois em você, sabe? Batalha, corre atrás, não desanima, né? E o sucesso é uma questão de você identificar qual é a tua missão aqui na Terra, sabe? Exato. É isso que eu tenho para falar. Lima, rapidinho, ó. Meu filho tá aqui, Lima, olha que legal. João Pedro, manda um abração para ele aí. O Wagner tem bastante história, dá pra gente marcar um segundo encontro aí, porque ele tem uma superação pessoal muito legal também, que a gente não deu tempo de falar, né? Que ele fez uma superação pessoal fantástica. Wagner, eu quero te agradecer demais você dispor do seu tempo, né? Você é um cara que tem bastante tarefas aí, bastante trabalho. Claro que eu sei que você tem rotina, como a gente já sabe da sua vida. Parabéns, desejo muito mais sucesso na primeira, segunda, terceira, quinta e 10ª etapa que você for planejar do teu negócio, dos teus negócios. E, cara, tamo junto. A gente sempre tem essa proximidade, tá? Quem quiser compartilha, manda os directs, os inimigos, os amigos, não tem problema. Ajuda a gente a compartilhar. E pesquisa aí os nossos entrevistados, que é legal você conhecer um pouco da história de cada um pouco mais aí. Beleza?
Beleza, Meu irmão, Lima. obrigado. Boa noite. Obrigado a todos que ficaram aí até agora aí. E Eu que tamo agradeço. junto. Só seguir. Tamo Arroba junto. Online Soluções. Se quiser falar as suas páginas, que dá tempo rapidinho antes de cair aí. O nosso aqui é Supervisão _ Teresópolis com 2S, Grupo Serranet e Estúdio.gavino. Pronto. Qualquer coisa, se você não entendeu, pergunta para mim que eu mando o link para vocês depois. Fechou? Maravilha. Obrigado, Combinado, gente. pessoal. Um abraço. Ótima noite a todos aí. Obrigado por todos que ficaram até agora. Valeu. Até mais. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Vamos desligar agora.